pastor Jorge Coelho. Olha, ele está na bênção hoje, porque daqui a pouco nós vamos lançar o livro dele aqui, ó, Livre Arbítrio. É ruim porque no celular ele sai trocado, no computador ele sai direitinho, certinho, né? Aqui, eu vou mostrar bem direitinho, bem na frente aqui da câmera. Livre Arbítrio, pastor Jorge Coelho. Olha que livrão bonito. Deixa eu aumentar aqui para em cima também, aqui embaixo. É porque eu estou com 2 aparelhos ligados. Muito bom o livro dele. Fala sobre o livre-arbítrio. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre esse livro aqui também, para abençoar a vida dele e lançar esse livro aqui, Livre-Arbítrio, pastor Jorge Coelho, né? Irmão, vamos orar então? Senhor nosso Deus, oramos a Ti agora, meu Pai. Te louvamos de todo o nosso coração pela transmissão desta tarde. Pai, mais uma vez nós confessamos a nossa inteira dependência de Ti. Nada conseguiremos fazer se a Tua ajuda não vier. E mais uma vez eu solicito, humildemente te peço a Tua ajuda, Pai amado, que me traga sabedoria, revelação, entendimento, conhecimento, para que eu possa transmitir segundo a Tua vontade. Pai, é palavra sobre santificação, e nós queremos que essa palavra fique bem grudada, bem colada, bem impregnada no coração dos Teus servos. Sê conosco, Pai querido, abençoa todos aqueles que estiverem nos assistindo nesta hora. Sejam abençoados e que o Teu nome seja exaltado. Certamente, Pai, que Te daremos toda a honra e toda a glória dessa transmissão, porque só Tu és digno de receber a honra e a adoração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu pedi mais uma vez, se o som estiver saindo bem, dá um ok para mim aí, porque eu estou com 2 transmissões ao mesmo tempo. Eu queria saber se não está dando interferência. Amém? Bem, vamos lá. Nós falamos aqui, só para relembrar, da santificação posicional. Mandamos o vídeo para todo mundo, né? E falando sobre o que é a primeira. São 3 níveis de santificação que o cristão experimenta. A primeira chama-se santificação posicional, vem de posição. Ou seja, quando você se converte, você vem para a igreja, você aceita o Senhor Jesus como Salvador, então você é colocado, você é posicionado de tal maneira que dá início ao processo de santificação da sua vida. Esse processo de santificação significa que você agora não está mais numa posição do mundo, posição mundana. Você agora está numa posição para a sua chegada no reino. Por que é posicional? Porque ele te posiciona ali. E posicionando você ali, significa que inicia o processo de santificação. Esse processo de santificação, ele vem através do Espírito Santo de Deus. Vamos entender bem isso, porque hoje em dia, alguns cristãos fazem assim uma certa confusão com a expressão ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Quando a pessoa se converte, quando ela entrega a sua vida para o Senhor, ela recebe também o Espírito Santo, que já está com ela. Quanto ao falar em línguas, quanto ao ser batizado com o Espírito Santo, aquele batismo que a gente chama de batismo de fogo, né? Ele deve buscar para que receba esse selo do Espírito Santo, esse impacto do Espírito Santo na sua vida, e possa então dizer que ele é batizado com o Espírito Santo. É muito bom nós entendermos, porque senão a gente faz uma confusão tremenda com quem tem o Espírito e quem é batizado pelo Espírito Santo. Todas as pessoas que aceitam o Senhor Jesus como Salvador, que aceitam o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele recebe o Espírito Santo quando se converte. Já tem o Espírito Santo. Na própria Bíblia, você vê lá quando Jesus volta da ressurreição e entra naquela sala onde eles estavam reunidos e soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Ele mandou receber. Não era Pentecoste, não falaram língua estranha, não foram batizados com o Espírito Santo, não houve nada disso, né? Então, recebei o Espírito Santo. Depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem e abençoa todo mundo que ali estava, e eles, então, são tomados em outras línguas, começam a falar em outras línguas, e, então, a isso nós chamamos de o batismo com o Espírito Santo. Bem explicado isso, principalmente para os novos convertidos, né?
Mas vamos lá. Então, nessa nova posição, você começa o processo de santificação. Esse processo de santificação posicional começa de que forma? Começa com a palavra chegando para você. Porque o Senhor, foi o Senhor Jesus que disse lá em João 17: santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Quando diz santifica-os na palavra, é que à medida que você vai lendo, meditando, estudando, entendendo, compreendendo, a palavra, ela vai entrando no seu coração. À medida que ela vai entrando, você começa então, essa palavra começa então um processo de santificação de quê? Do seu corpo, alma e espírito. Você começa a sofrer uma mudança de vida gradativamente, paulatinamente, porque isso não é da noite para o dia. Não basta chegar, bater a mão na sua cabeça, tá santo, não. Isso é um processo que começa. E você tem que levar esse processo até o final da sua vida, porque a palavra nunca se deixa de estudar, nunca se deixa de meditar na palavra, tempo nenhum. Você pode ter 15, 20, 10, 40, 50 anos de igreja, não pode parar. Tem gente que para. Eu terminei meu curso de teologia, eu agora sou bacharel em teologia, eu agora não preciso mais estudar. Ou então faz um mestrado, doutorado. Não, Bíblia se estuda até o dia que você pode estudar antes de morrer. Só para de estudar quando morre. Por quê? Porque você nunca vai conseguir esgotar os assuntos que tem na Bíblia, principalmente a respeito do Senhor. Quanto mais você estuda, mais tem vontade de aprender, porque é assim que funciona. E o nosso Deus, ele é uma fonte inesgotável de sabedoria e de mistérios que nós precisamos conhecer. Então, o primeiro processo da santificação posicional é desencadeado pela palavra. Guarde bem isso. Por que eu quero que você guarde bem? Porque tem gente que entra na igreja e não mergulha na palavra. Ele fica apenas naquele aspecto ali de vamos orar, vamos para o monte, vamos na vigília, vamos orar, vamos para o monte, vamos na vigília, e não sai disso. Ele nunca fala, vamos estudar a palavra, vamos ler a palavra, vamos estar aqui buscando a palavra. Ele não faz isso. Então a palavra fica faltando na vida dele. E como é a palavra que santifica, não é a oração, não é o jejum, não é o monte, é a palavra que santifica, então ele precisa da palavra. E se ele medita na palavra, ele vai mudando o caráter, mudando o pensamento, a atitude, a forma de falar, a forma de agir, a honestidade, a fidelidade, as coisas boas, né? Tudo isso vai mudando na vida dele, porque a santificação vai processando isso nele. Bem, está posicionado, né? Então agora vamos para... Isso é quando ele já é chamado cristão santo, irmão santo, santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, santos jovens de Deus. A igreja é santa, a palavra é santa, tudo é santo, santo, porque agora a atmosfera em volta dessa santificação posicional é uma atmosfera de santificação. Então ele vai na igreja, ele ouve a palavra, vai ouvindo a palavra, se ele entende, se ele compreende, se ele ouve corretamente, vai mudando a vida dele. Bem, chegou na primeira posição, agora vamos para a segunda posição, segundo nível. O segundo nível da santificação é a santificação experimental. É você começar a experimentar, a ter experiências de santificação direto com o Espírito Santo ou direto com o Senhor. Então agora, além da palavra que você está estudando, está lendo, está buscando, está se alimentando da palavra, agora começa a experiência, começa a achar experiência para que ele comece a usufruir do entendimento do que vem a ser essa santificação. Amém? Então vamos lá. A santificação experimental é o segundo aspecto da doutrina. Não se esqueça de que nosso item agora, nesse 12º vídeo, nosso 12º estudo sobre santificação, o tema é a santificação como doutrina bíblica, doutrina, mandamento, ordem, não é opção, não é alternativa, é doutrina. É o segundo aspecto da doutrina do Novo Testamento e tem a ver com a santificação como uma experiência para o crente. Assim como a santificação posicional
está absolutamente separado da vida diária, a santificação experimental está absolutamente desligada da posição em Cristo. A santificação experimental pode depender de... Vamos explicar bem isso. Quanto a santificação posicional, significa que você está se afastando do mundo. A palavra vem e você se afasta do mundo. Quanto mais a palavra te domina, mais longe você fica do mundo. Quanto mais ela vai te dominando, mais longe você vai ficando. Então, vai se separando. Não tem nada a ver ainda com Cristo. A santificação posicional é uma batalha terrestre, uma batalha terrena, vamos assim dizer, aqui na Terra. Você está num processo de santificação e o inimigo vem com pecado para você, vem tentar você, e você vai vencendo, vai se afastando. Essa segunda santificação, o segundo nível, que é experimental, aí você já vai se voltar para ele, para o Senhor, para Cristo. Porém, não vai depender dele ainda, porque, preste bem atenção no que eu vou dizer, tudo que dependesse de Deus seria feito na hora. Se bastasse para Deus falar assim, eu vou santificar você, e fizesse um milagre, seríamos santos. Mas não é assim que ele criou o processo. Ele criou o processo para que nós conquistássemos, que houvesse interesse nosso, que houvesse vontade nossa, desejo nosso, uma fome nossa, uma sede nossa de buscar a santificação. Não é Deus que nos obriga a ser santo. Ele traz a gente para a santidade, ele convida, ele chama, ele atrai, ele mostra as vantagens de ser santo. Quanto mais santo você é, mais próximo você está dele. Quanto mais próximo você estiver dele, mais abençoado você será. Quanto mais abençoado você for, menos o inimigo vai te perturbar. Então, a santificação é uma espécie de invólucro protetor em volta do crente. Se estamos dentro da santidade, o maligno, de forma nenhuma, pode nos tocar, né? E essa santificação experimental, pode depender de algumas coisas. Primeiro, o grau de rendição a Deus. Como você se rendeu ao Senhor? Como você se rende a Deus? Como você se submete ao Senhor? Você é um cristão que realmente obedece? Você realmente é um cristão que procura obedecer? Que tenta, que se esforça para andar em obediência? Ou você é daqueles que tanto faz como tanto fez, Deus é bonzinho, Deus não vai fazer isso, Deus não vai fazer aquilo? Ou seja, você não se entrega totalmente a Ele. Então, a santificação experimental, número 1, ou letra A, vai depender do quanto você se entrega. Quanto mais você se entrega, mais você vai receber. Então, não é ele que vai te obrigar a se entregar. Tem que ser espontaneidade, tem que ser desejo seu. Tem que ser o nosso foco nisso, para nós nos entregarmos para sermos santificados. Tá entendendo? 2, o grau de separação do pecado. Primeiro, o grau de rendição a ele. Se você se rende muito, mais rápido você chega a experimentar a santificação. E o grau de separação do pecado. Você realmente já está conseguindo vitória em se separar de certos pecados? É mentira, é calúnia, é difamação, é falar mal, é andar com um, andar com outro, é fazer coisas que não deve, né? Tem alguns pecados que você já está com bastante autoridade sobre ele para não deixar mais ele perturbar você. O apóstolo Paulo fala assim, o pecado não terá domínio sobre vós. Você já existem alguns pecados que já não te dominam mais? Você já se apartou deles de tal maneira que eles não têm mais domínio sobre você? Então, parabéns para você. Você está no caminho certo. Quanto mais autoridade, quanto mais domínio próprio você tiver para dominar o seu corpo, dominar a sua alma, o seu espírito, para não se deixar mais levar por certos pecadinhos tolos, pecadinho que tem gente que ainda não se libertou. Desculpe, não estou falando de pecado grotesco, de pecado, né? Não estou falando de adultério, de matar, de roubar, porque são pecados que normalmente a pessoa não está fazendo mais, claro, né? Você é um cristão, não vai sair matando ninguém por aí. Você é um cristão, não vai sair adulterando por aí, nem roubando, fazendo nada demais. Porém, alguns pecados que algumas pessoas consideram normais, eles ainda têm domínio sobre você ou eles já não te dominam mais.
Você está completamente livre dele para dizer, esse daí não me alcança nunca mais, porque não tem jeito, né? Eu costumo citar exemplo de certas situações, né? Se, eu já tenho. Se o inimigo aparecesse na minha frente, me trouxesse um copo de cachaça, né? Eu não bebo cachaça, né? Não tenho essa experiência de cachaça. Mas se me oferecesse um copo de cachaça, eu ia dizer, ô diabo, essa tentação não me pega mais, eu odeio cachaça, não quero saber disso. Né? Eu não quero saber disso, eu não gosto disso, eu odeio isso. Independente de você, o diabo, eu não quero nem saber, eu não gosto disso. Esse pecado não domina, nunca dominou a minha vida. Claro, esse daí já venci. Porém, tem outros que eu preciso estar vigiando, estar tomando cuidado, a minha boca, meu pensamento, tudo isso eu tenho que vigiar. Né? Mas esse aí está dominado. Então, quanto mais for o grau já de separação do mundo para se aproximar de Deus, mais fácil você ter a experiência da santificação. Número 3, a letra C, como queira. Vai depender do seu grau de crescimento espiritual. Isso é fantástico. Preste atenção numa coisa. As crianças fazem coisas que os adultos não fazem. Mas as crianças, ninguém se escandaliza com elas, porque são crianças. Elas não têm experiência de vida, não cresceram ainda, estão na fase da inocência, né? Daquela fase infantil, naquela fase pueril. Então, ninguém liga. Por exemplo, outro dia eu estava passando pela rua e vi uma senhora com uma criancinha pequena, devia ter lá uns 3 ou 4 anos de idade, e o garotinho disse, mamãe, eu estou apertado, eu quero fazer xixi. E não tinha lugar para ir, e a mãe faz aí mesmo. E o garotinho ali no meio da rua, ali, chegou perto de um poste lá, e abriu a calcinha dele e fez o xixi dele no meio da rua. Todo mundo que passava nem olhava para o garoto, porque aquilo é uma coisa normal, natural, que uma criança numa idade de inocência faça isso. Porém, um adulto não pode fazer isso. O adulto vai ser enquadrado, né? Vai ser enquadrado. Se passar a guarda municipal, se passar um policial ali, pode enquadrá-lo ali e levar ele até na delegacia. Mas a criança faz e ninguém repara, e ninguém se escandaliza, porque é uma criança numa idade infantil. Ora, quando você entra na igreja, você passa por essa idade infantil, você passa pela inexperiência, você passa por aquilo que a Bíblia chama, os apóstolos, de crente neófito. Neófito é aquele que é novo, aquele que não entende bem as coisas ainda, aquele que não compreende como são as coisas. Então, nessa fase da infantilidade espiritual, algumas coisas a gente deixa passar e tal, não entende, não compreende, Deus também compreende, mas vai chegando uma época que você vai amadurecendo, que você vai crescendo. Então, a experiência da santificação, ela vai depender também do seu grau de crescimento espiritual, para você entender perfeitamente as coisas. Vai chegar um dia na sua vida, na igreja, na sua experiência de vida, que você vai discernir o que é doutrina bíblica, doutrina divina, doutrina de Deus e doutrina dos homens. Você vai ver que dentro das igrejas tem muita coisa que foi colocada, que foi ministrada, que foi posta aí, implantada aí, por manias de homens, de pastores sem conhecimento, que implantaram certos modismos, certas manias da igreja, simplesmente pela sua opinião, ou pela opinião da sua esposa. Eles cismaram que era desse jeito, mas aqui tem que ser assim, na minha igreja vai ser assim. E começa a botar doutrina de homens que não tem nenhum respaldo bíblico, que não tem nenhum respaldo divino. Não adianta nada, você não tem compromisso nenhum com doutrinas de homens. Porque, na verdade, você não foi salvo por homens, você foi salvo pelo Filho de Deus, pelo Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Então, quem tem que te orientar, quem tem que te ensinar, quem tem que te doutrinar, é Ele. Porque foi Ele que morreu, foi Ele que pagou o preço, é Ele que te santifica. E quantas vezes nós passamos por essa experiência de estar aceitando, cumprindo doutrinas humanas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então temos que tomar cuidado, bastante cuidado com isso. Amém? Então, o seu grau de crescimento vai te levar a um nível de discernimento espiritual
que você vai separar o que é do homem, mania de homem, e o que é doutrina do Senhor, né? Vamos entender isso. E isso, irmão, não é coisa nova, não. Lá no tempo do Senhor Jesus aqui na Terra, já existia isso. Já existiam essas coisas. Coisas de doutrina de homens, né? Um dia Jesus fez uma cura no sábado e alguém veio logo agredi-lo, veio atacá-lo, porque não podia curar no sábado, porque Moisés disse isso, porque a lei, a lei, a lei. Que lei coisa nenhuma. Procure na lei, procure na Torá, se existe algum versículo, alguma lei que diga que não pode curar no sábado. Não existe, irmãos. Não existe. Eu já vi até pastor em cima do púlpito pregando isso, dizendo que a lei dizia coisa nenhuma, a lei não diz nada. Curar no sábado, isso aí foi uma invenção dos rabinos daquela época. Não estava escrito em lei nenhuma, não está na lei, pode procurar que não está. Mas eles inventaram isso. E as pessoas então procuraram obedecer. Depois inventaram outra, que o cuspe do filho primogênito, olha, essa é forte. O cuspe do filho primogênito curava pessoas. Olha que coisa. Se você passasse cuspe por uma enfermidade e o cuspe fosse do filho primogênito, curava a pessoa. Invenção de moda, isso não existia. Não estava escrito em lugar nenhum, Deus nunca mandou fazer isso. Mas inventaram, criaram isso, né? Então, são certas coisas que é mudando. E hoje, então, pior do que naqueles tempos, é hoje pastores que vão criando umas igrejas por aí, não tem respaldo bíblico, não tem conhecimento bíblico, não tem entendimento bíblico, e começa a criar moda, começa a criar modismo na igreja, começa a inventar coisa, né? Começa a mais comum delas todas, né? Ah, fulano de tal é levita, aquele dali é levita, aquele outro é levita, porque canta na igreja. Quem foi que disse que levita foi chamado para cantar? Ah, mas acontece que Davi, lá, quando levantou os cantores, levantou levita, tá bom. Sabe por que ele levantou levita? Porque lá no deserto, levita era para trabalhar, era para arrumar o tabernáculo, era para transportar o tabernáculo, era para limpar a sujeira, era para fazer todas as coisas. Então, depois, quando Davi, quando Davi nomeou levitas cantores, é porque não tinha mais tabernáculo. Agora era o templo. Então já não ia mais transportar nada, já não ia mais levar o tempo de um lado para o outro. Então tinha bastante levita, então ele pregou os levitas e começou a fazer isso. Mas hoje, só porque uma pessoa canta, é levita. Tem uma pastora nossa que diz que quando alguém chega na igreja dela e diz, eu sou levita, tá bom, então pega uma vassoura ali e vai limpar o banheiro, porque nós estamos precisando de um levita para limpar o banheiro agora. Não, mas sou cantor, não. Você disse que é levita. Levita para o trabalho, né, braçal, forçado. Então, hoje, na verdade, o que a doutrina apostólica nos ensina é que nós somos um reino de reis e sacerdotes, nação santa, escolhida pelo Senhor. Então, essa é a nossa função hoje. Tomemos cuidado com doutrinas de homens. Vamos lá. Vamos ter, o tempo passa aqui rapidinho. A santificação experimental é o resultado da entrega a Deus. Que a experiência se entrega a Ele. Você já foi cheio da palavra, já conhece a palavra. Ótimo, maravilha. O Senhor Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Já que você está conhecendo as Escrituras, chegou a hora de conhecer o poder de Deus. Chegou agora da experiência. Chegou agora de você, então, entender como funciona o mundo espiritual. E no mundo espiritual não se entra na carne, se entra no espírito. Daí a palavra mundo espiritual. E para entrar no mundo espiritual, tem que estar preparado, tem que estar em santidade, para você conhecer e entender o que vem a ser esse tal mundo espiritual e ter a experiência dessa entrega total ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A internet aqui já está falando de novo, mas vamos lá, enquanto não cair, a gente vai levando. A dedicação total de nós mesmos a Deus é a nossa adoração racional. Irmãos, sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar um negócio. Eu tenho visto aí muitos lugares, muitas igrejas, muitos ministérios, espalhados pelo Brasil afora, fazendo certas batalhas espirituais, fazendo, sei lá, uma espécie de quebra de maldição sem nexo, fazendo aí uma cura interior que talvez um psicólogo resolvesse melhor a situação, e fazendo um monte de coisas, né? E eu fico imaginando, irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer, talvez se a doutrina da santificação
não estivesse esquecida nessas igrejas, se o pastor estivesse ministrando a doutrina da santificação, talvez não precisasse fazer tanta cura interior, tanta batalha espiritual, tanta guerra espiritual, porque uma vez que o cristão atingido, conhecendo, compreendendo e recebendo e vivendo essa santificação no Senhor, meu Deus, ele vai estar liberto de um monte de coisas. Ele vai estar livre de certas coisas. Ele vai chegar numa situação tal que ele vai entender. Olha, eu vejo certos crentes murmurando por pouca coisa, né? Se chove, não vai para a igreja, a pandemia, não sei o quê, e mais isso, mais aquilo, e reclama o tempo todo, murmura o tempo todo. E você vê o apóstolo Paulo sendo caluniado, perseguido, preso, na cadeia, apanhando, tendo problema com os outros apóstolos, tendo problema com a igreja, problema com o povo, problema com as autoridades, indo para a cadeia em Roma, sendo preso em Jerusalém. Olha, cheio de problema na vida dele. Mas ele vivia num tal grau de santidade que ele chegou um dia a fazer uma declaração que só uma pessoa no terceiro nível, que não falei aqui ainda, o terceiro nível. O terceiro nível é a finalização da santificação. Nem sei se vai dar tempo de falar hoje. É a finalização. Que ele vivia num tal grau de santidade que um dia ele disse assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada com a glória que há de vir. Eu posso garantir a vocês, eu não sei qual ou em que grau ele estava, em que ponto ele estava, se tivesse uma escala de santificação, um terremoto, né? Escala Richter, né? Um terremoto, 7,5 da escala Richter, vai até 10. 10 já é a tragédia final. Mas vamos imaginar que houvesse uma escala de santificação de 1 a 10. Eu não sei qual seria o grau do apóstolo Paulo. Talvez aí, eu vou ser generoso com ele, eu vou dar um 7 para ele. Vou dar um 7 para ele. Não está muito lá, mas também, né, já está bem avançado. Está no grau 7. E nessa situação, significa o seguinte, que estando no grau 7, ele está muito mais próximo de Deus do que longe de Deus, né? Se ele estivesse no grau 2, 3, estava bem longe. Mas no grau 7, já está muito próximo, mais próximo de Deus. E quanto mais próximo você está, mais fácil fica para você entender e suportar o sofrimento. Aquilo que Jesus Cristo passou, ele teve muito entendimento e muita ajuda, né? Uma das principais ajudas que ele teve foi levar a sua vida sempre em santidade. Levando a sua vida sempre em santidade, aqui na mente dele, no entendimento dele, ele sabia que era santificação, por isso ele nunca pecou, por isso ele falava com Deus todo dia, toda hora, por isso ele tinha revelação todo momento, toda hora, porque ele vivia realmente grudado, colado, próximo ao Senhor. Eu e o Pai somos um, ele falava isso. Então, o grau de santidade do Senhor era total. Se a escala fosse de 1 a 10, ele seria 10. Se fosse uma escala de 1 a 100, seria 100. Ele estava no ponto máximo. Então, na verdade, quando ele sofreu daquele jeito, ele conseguiu suportar, porque uma das coisas que o ajudou, né, que aliviou, que o fez passar por aquilo, foi exatamente a santificação dele. Claro, teve outras coisas, a fé, né, a entrega, a visão, o foco, o amor, são várias coisas reunidas, mas uma delas era a santificação, que o fez suportar tudo aquilo. Como hoje em dia também. Tem tanto crente aí murmurando, sofrendo, no desespero, numa vida medíocre. Porque o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas tem um montão de crente que não sabe o que é vida em abundância. Porque vida em abundância para ele é coisas materiais, palpáveis, é dinheiro, é casa, é carro, é emprego, é tudo que pode ter. E ele precisa entender que vida abundante também é o ser, não é apenas o ter. Uma coisa é você ter os bens materiais dessa terra, glória a Deus por isso, você tem, maravilha, eu também quero ter, todo mundo deseja ter uma casa, um carro, isso não é pecado, isso é lícito. Né? Se você puder ter uma casa de campo, tenha, uma casa de praia também tenha, se você quiser ter uma fazenda também tenha, não é pecado, desde que seja tudo na presença do Pai Eterno. Porém, a vida espiritual não é só ter, é também ser. E para isso é necessário que você seja
um filho de Deus. E sendo um filho de Deus, que busque a santificação. As coisas dessa terra, elas vão chegando na nossa vida, né? Vão chegando e vão saindo, vão chegando e vão saindo. E no dia da sua morte, presta bem atenção, no dia que você morrer, tudo que você adquiriu nessa terra aqui, você não leva. Tudo que você adquiriu para ter, você não leva. Mas tudo que você adquiriu para ser, você leva. Olha a diferença. O ter termina, o ser continua. Olha que coisa linda, maravilhosa. Quantas vezes você semeou na vida de alguém? Quantas vezes você deu uma primícia para alguém, deu um dízimo para alguém, uma cesta básica para alguém? Quantas vezes você fez o bem? Isso aí não é ter, é ser, porque você está soltando, está liberando. Significa que você tem os bens, mas você é uma pessoa generosa. Generosa é ser uma pessoa generosa. Então você solta. Então, na hora da sua morte, vai haver uma separação. O que você tinha, fica. O que você é, leva. Olha que coisa linda. Como é que nosso Deus é bondoso? Como é que nosso Deus é maravilhoso? Eu amo esse Deus. Eu não vou levar nada dessa terra, os meus bens, não vou levar nada. Para falar a verdade, olha aqui, ó, eu tenho um relógio bonitão, não vou levar. Olha, eu tenho um anel aqui, ó, lá de Israel, tem um de prata, tem um de ouro, não vou levar. Vai ficar tudo aí. Alguém vai usufruir do meu anel depois que eu morrer. Alguém vai ficar com o meu relógio depois que eu morrer. Eu estou transmitindo aqui dos meus aparelhos, eu não vou levar, vai ficar aqui para alguém usar. Mas tudo que eu tenho feito para ser, eu vou levar. E uma das aplicações do verbo ser na nossa vida é a santificação. Olha que coisa interessante. Você sabe, vou te dar um exemplo na Bíblia. Você sabe que o profeta Eliseu, ele morreu e não passou a unção dele para ninguém, né? Elias passou para ele, mas ele não passou para ninguém, ele morreu, foi jogado morto dentro do buraco. Mas Eliseu era um homem santo, era um homem santíssimo. Ele buscava a santidade, ele andava com Deus. Ele vivia com Deus o tempo todo, fazia milagres. Ele orava, buscava, ressuscitava mortos. Ele fazia coisas extraordinárias. E teve um dia que uma mulher testemunhou a respeito dele. Ele ia passando nas terras dela. Uma mulher rica, sulamita. E ela disse para o marido dela: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Oh, alguém o reconheceu como santo. Ele tinha um comportamento, uma vida que ele era considerado um santo. Vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Vou fazer para ele aqui no muro da nossa cerca aqui, vou fazer uma casa para ele, vou botar uma cama para ele, vou botar uma cadeira para ele, vou botar um lampião para ele, vou dar todas as condições para ele descansar, porque ele é um homem santo de Deus, ele vai precisar disso. E realmente Eliseu era um homem santo. Aí Eliseu morreu, um dia Eliseu morreu. Morreu, botaram lá num buraco lá, acho que a cova era coletiva, jogava um montão de bola, depois enterrava todo mundo, estava lá, e de repente vieram sepultar um jovem, tinha morrido, e quando estavam ali fazendo as preparações para enterrar o jovem, aí de repente aparecem lá os salteadores para assaltar o pessoal, e as pessoas ficaram com medo, terminaram ali a cerimônia do funeral, e pegaram o corpo do rapaz morto e jogaram na sepultura. Eu não sei quanto tempo Eliseu já tinha sido jogado ali, colocado ali. Mas eu não sei se já estava em estado de putrefação, eu não sei se só estavam os esqueletos dele, eu não sei se ele ainda estava, fazia pouco tempo, não sei. O que eu sei é que quando esse rapaz morto toca no cadáver de Eliseu estava morto. A Bíblia diz que o rapaz ressuscitou. E Eliseu tinha o ministério de ressuscitar a morte, ele ressuscitava as pessoas. Ele teve caso de ressurreição no ministério dele. Olha, depois de morto, o que ele era, não o que ele tinha, o que ele era, ainda fez curar a pessoa. Que coisa maravilhosa, que coisa impressionante. Então você começa a entender agora o que a santificação faz na nossa vida. A santificação nos afasta do pecado e depois começa a tirar o nosso amor das coisas materiais. Porque eu disse, não é pecado ter uma casa, ter um carro, ter uma fazenda, ter um iate, você pode ter o que você quiser. Não é pecado, não. Desde que seja lícito, né? Desde que seja adquirido de forma lícita, né? Não é pecado. Porém, vai chegar uma hora que isso já não faz mais diferença para você. Não vai mais entrar no teu coração. Mas o que você é vai te conduzir à vida eterna. E quando você for colocado no caixão, o que você tem, fica. O que você é, leva.
Isso é o grau de crescimento espiritual que nós devemos ter na vida. Agora vai passando. Vamos adiantar mais um pouco aqui, irmão. Então vamos lá. A santificação experimental é o resultado da entrega a Deus, que como já falei. A dedicação total de nós mesmos é a nossa adoração racional. Isso aqui é fundamental. Isso é reflexo do crescimento espiritual. Portanto, irmãos, peço-vos, coloque a misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, quando você não tem maturidade espiritual, o seu culto não é racional, ele é emocional. Aqueles crentes que vão para a igreja, olha que coisa, eu senti aqui no meu coração um calor, meus braços tremiam, eu senti algo quente na minha cabeça, eu senti isso, eu senti aquilo. Maravilha, isso é bom, que coisa linda, que coisa gostosa. É bom que você sinta todas essas coisas. Mas, e a palavra? Abençoou a tua vida? Você entendeu a mensagem que o pastor pregou? Você conseguiu administrar a palavra? Conseguiu entender o que a mensagem queria dizer para você? Ou você não entendeu pela sua inteligência e você só sentiu pelos tremores da pele, pelo tremor do coração, pelo balançar do corpo? Ou será que realmente houve uma manifestação concreta, real, racional na sua cabeça para você sair da igreja alimentado? Alimentado. Porque quando a gente vai para a igreja, eu vou fazer aqui uma comparação um pouco rudimentar, mas eu quero que você entenda. Quando você vai à igreja, é como se você estivesse com fome e fosse no restaurante comer. Você chega no restaurante, você está com fome, você pega comida e come. Aquela comida tem que alimentar você pagar a sua conta e sair dali alimentado. Quando se vai na igreja, o seu espírito está com fome, a sua carne não está, porque sua carne lanchou em casa, mas o seu espírito está com fome da palavra de Deus. A sua alma, que vive às vezes angustiada, deprimida, entristecida, chateada, aborrecida, ela precisa de um alimento que a cure, que a levante. E aí, nessa hora, você tem que ver o que é a palavra produzir na sua vida. É o culto racional. Você ouvir a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Há um versículo na Bíblia que diz assim, Shema Israel, ou seja, ouve Israel, ouve a voz do Senhor teu Deus. Ouvir, nesse caso aí, significa 3 coisas. É ouvir, entender e atender. Ouvir, entender e obedecer. São 3 aspectos da palavra ouvir. Você, para ouvir alguma coisa, não basta entrar nesse ouvido e sair no outro. Você tem que ouvir, tem que processar, tem que entender o que foi falado, o que foi ouvido, e depois você praticar o que foi ouvido. Isso significa Shema. Shema Israel, Shema. Ouvir, entenda e pratique. Isso é crescimento espiritual, isso é maturidade espiritual. Isso é culto racional. Ao fazer isso, o cristão é separado da sua própria escolha. É uma separação voluntária para Deus. E é um aspecto importante da santificação experimental. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e feitos servos de Deus, vocês têm como fruto a santificação. Romanos capítulo 6, versículo 22. Pode ler depois lá. Vou repetir para vocês. Assim como vocês foram libertos do pecado e feitos servos de Deus, agora como fruto dessa libertação, vocês têm a santificação. Que maravilha. Então, você está entendendo o que é a experiência da santificação. Não vai dar para falar ainda na santificação final, vai ficar para quarta-feira. Como no caso da justificação e do perdão, a santificação não pode ser experimentada como um sentimento ou uma emoção. Isso é uma coisa importante a gente falar, que você aceita Jesus e sente uma alegria. A alegria da salvação. Uma coisa maravilhosa. Essa alegria que o novo convertido sente é o reflexo de uma alegria que é pronunciada no céu. A Bíblia diz que há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando você se converte, há uma alegria no céu. Essa alegria no céu, ela é refletida na sua vida. A alegria lá
alegria aqui, você sente essa alegria. Então, esse é o caso da justificação e do perdão, porque o perdão é uma libertação daquela vida pecaminosa que você teve. Né? A santificação não é um sentimento, ela pode se explicar como um sentimento. Ela pode desfrutar paz, se encher de alegria por acreditar que foi separada, da mesma forma se entregar a Deus, uma nova plenitude de espírito, é possível que tudo aconteça. Mas para acontecer de forma gradual ou repetida em qualquer caso, não é a santificação que é experimentada, é a bênção do Espírito que é realizada por meio da santificação. Deixa eu explicar melhor para você. Quando você sente a emoção, né, está começando a se santificar e começa a haver a experiência que começa a acontecer na sua vida, não é a emoção. Na verdade, é a bênção que o Espírito Santo está entregando para você. É mais ou menos o seguinte, você recebe um presente, alguém bate na sua porta e a porta se abre e você diz, a pessoa diz que trouxe esse presente para você. Quando você vê o presente, você percebe que é um presente, está embrulhado no papel de presente, olha, aqui alguém mandou entregar, um parente seu, amigo seu, mandou entregar. Quando você vê o presente, você se emociona. E ganhei um presente, no seu aniversário, ganhei um presente, você se emociona. Mas a sua emoção, preste atenção, é porque você viu o presente fechado. Você não viu aberto, você não sabe o que é. Você viu um embrulho, você vê o embrulho, você sente a libertação. Quando o Espírito Santo chega com um pacote, você se alegra porque está recebendo um presente de Deus para você. Maravilha, mas esse pacote vai ser aberto. Quando for aberto, aí que começa o processo da experiência. Não é a santificação que é experimentada, é a bênção do Espírito Santo realizada por meio da santificação ou separação. Ou seja, eis aqui um presente para você. Ganhei um presente, maravilha, estou contente, feliz da vida. Mas agora leva o presente para dentro de casa e abre o presente. Quando você abrir o presente, que vê o que é o presente, a alegria vai multiplicar a sua vida. Porque agora você está vendo o que é e a lembrança que Deus teve de você para te dar esse presente. Então, é a santificação experimental. Deus manda um pacote para você ter uma experiência de santificação. Isso é muito poderoso, mas é poderoso mesmo. Deixa eu ver se dá tempo. Só ler mais esse item aqui, que é o último. Letra B. A santificação experimental é o resultado da libertação do pecado. Quando você começa a ter experiências de santificação, já significa que a libertação do pecado já começou a ocorrer. Já tem pecados que nunca mais vão te alcançar, porque a santificação está falando. Assim como tem o Senhor diz assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É como se fosse um muro de separação. Os pecados. Na medida que você vai se santificando, vai acontecer uma coisa curiosa. Esse muro, que era o pecado que te afastava de Deus, ele vai caindo, ele vai diminuindo, e ao mesmo tempo vai levantando um outro muro, aqui do lado dele, assim, um vai baixando, o outro vai subindo, tem hora que eles ficam iguais um ao outro, depois vai subindo mais ainda. O muro da santificação sobe, diminui o muro do pecado, sobe o muro da santificação. Quando sobe o muro da santificação, esse muro agora colocou você para dentro. Você agora está dentro da santificação. Aí, agora já não tem muro mais que separe você de Deus. Você está junto a Ele agora e esse muro de santificação está separando você do pecado. Ou seja, era o pecado que deixava você do outro lado do muro. Você estava do lado mundano. Afasta-se dele. Esse muro desapareceu, você passou para o lado de cá, levantou-se o muro de santificação que protege você agora desse mundo pecaminoso. Você agora está do mesmo lado, no mesmo lugar onde está o Senhor. Agora, vocês dois estão juntos. E vocês dois podem assim, esse muro de santificação nos protege do pecado, não permite mais que o pecado nos alcance de jeito nenhum. Está entendendo, irmão? Não precisa nem desenhar, que eu tenho certeza que você entendeu. Deixa eu parar por aqui, porque eu quero falar aqui do livro, agora tem mais gente, do livro do pastor Jorge Coelho. Aqui vocês estão vendo aí, no celular ele aparece ao contrário, né? Livre-arbítrio, né? Aqui no computador, ele aparece direitinho. Pastor Jorge Coelho lançando o livro dele, Livre-arbítrio, que se você quiser comprar esse livro, eu acho que ele vai lançar a preço de R$40, é um preço barato. Ele tá lançando agora o primeiro livro dele,
Ele está lançando, vai vender R$ 40, está aqui, ó, a capa muito bem feita aqui. Deixa eu tirar minha mão daqui para aparecer direitinho. Bem aqui lá na frente de vocês. E ele vai vender esse livro. Se você quiser comprar esse livro, você pode mandar através do nosso WhatsApp, pode pedir através do WhatsApp, que eu repasso para ele, ele vai enviar para você e você acerta com ele, tá bom? Livre-Arbítrio é um livro muito bom mesmo. Eu tive o prazer de prefaciar esse livro, então eu li o livro todo e recomendo para você, que você vai gostar com certeza. O livro está muito bem editado e estou apresentando aqui oficialmente na nossa live de hoje, Livre-Arbítrio, né? E é bom falar sobre livre-arbítrio quando a gente está falando sobre santificação, né? Para você entender claramente se você vai escolher a santificação ou se você vai escolher a mundanização, né? Escolha bem, preste bem atenção, compre esse livro, você vai ler e vai ser uma bênção tremenda na sua vida. Livre-arbítrio, lançamento hoje. Ele nem viu o livro ainda. Eu que peguei para ele na gráfica, estou mostrando aqui, eu já peguei o meu, eu me adiantei, peguei logo o meu. Está aqui, Jorge Coelho, pastor Jorge Coelho, Livre-Arbítrio. Daqui a pouco vamos estar lançando na rede também, na rede apostólica, para mostrar o lançamento desse livro. Seja abençoado com esse livro e mande pedir pelo Zap, o meu ou dele. Você pode pedir que ele vai, ou pode pedir pela rede também, a rede apostólica, que ele vai certamente te atender, vai te enviar. Eu creio que ele vai vender a R$ 40, é o preço sugerido para esse livro. Então, tá barato, hein? Se eu fosse ele, eu vendia mais caro, mas ele quer vender a 40, tá ótimo, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe o pastor Jorge Coelho. Parabéns pelo lançamento, pastor Jorge Coelho. Parabéns, Deus te abençoe e que venda bastante para todo mundo ler esse livro. Foi lançado pela editora Liderança Editorial, que é a minha editora. Liderança Editorial, todo mundo sabe que eu tenho uma editora e estamos lançando ele pela nossa editora. Liderança Editorial, Livre-Arbítrio, pastor Jorge Coelho. Seja abençoado com ele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você. Chegou a hora, vamos orar e vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Na quarta-feira ainda tem mais assunto para falar. Eu ia encerrar hoje, mas ainda tem mais um ainda para falar. Aliás, mais um não. Se eu ficasse falando aqui sobre doutrina da santificação, eu teria mais umas 10 ou 15 lives pela frente, porque o assunto é profundo, o assunto é tremendo, né? Mas nós temos aqui um planejamento, estamos vendo o nosso planejamento em nome do Senhor Jesus. Pastor Alain de Godoy, eu vou querer. Parabéns, pastor Jorge Coelho. Aleluia. Jorge, já vendi um aqui, ó. Pastor Alain de Godoy vai querer. Aleluia. Graças a Deus. Vamos orar então. Pastora Jane Adriane também. Aleluia. Lá de Bangu, minha grande pastora. Tenho saudade dela. Saudade daquele cafezinho dela. Eu vou lá na casa dela. Eu chego na casa dela de surpresa, qualquer dia desse aí. Aleluia. Dá um abraço do Marcelinho, na Tati e todo mundo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito e poderoso. Eu te amo, Senhor. Quero te exaltar de todo o meu coração e dizer que eu te amo, Pai, que eu quero estar na Tua presença, meu Pai, santificando a minha vida a Ti, Pai, entrando nessa dimensão da santidade, desses níveis de santidade, posicional, experimental e final, Pai querido, para Te amar cada vez mais. Perdoa meus pecados, me ajuda, Pai amado. Abençoa todos aqueles que nos ouviram e nos assistiram nesta tarde e vão assistir quando o vídeo for compartilhado e opera na vida de cada um deles, ó Pai amado. Receba, meu Deus, receba, meu Senhor, toda a honra e toda a glória dessa transmissão que Tu és digno de receber. Perdoa-nos, ó Pai amado, se alguma coisa falamos que não Te agradou e nos ajuda a caminhar na Tua presença e caminhar em santidade. Pai, nos livra, nos liberta mesmo de toda sorte de pecado que nos persegue e nos dá uma bênção de ficar na Tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe vocês poderosamente e quarta-feira voltarei ainda para terminar esse assunto aqui com o terceiro nível da santificação, que é o nível final da santificação, que é quando você está bem juntinho do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Espero que você seja muito abençoado por essa transmissão e que a graça do Senhor te acompanhe em nome do Senhor Jesus. Amém?